Então, muito bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 23 de novembro do ano da graça de 2021. Eu gostava de começar o programa de hoje por pedir desculpa. Estamos a começar com 5 minutos de atraso, a que eu sou absolutamente alheio. E para você ter uma ideia da dimensão destas coisas, vou só lembrar que nós estamos em Monsanto. Monsanto, sim, dentro de Lisboa, dentro da cidade de Lisboa, e quer você acredite, quer não há 3G aqui nesta zona. Ou melhor, não há 4G. E, portanto, a própria rede aqui da instituição onde eu estou também não é grande coisa e, portanto, por várias vezes tentei entrar no ar e não consegui. E, portanto, fica este pedido de desculpas. Sendo que convinha que, se calhar, os operadores pensassem nestas coisas quando desenvolvem a sua atividade. Repare, nós não estamos perdidos numa zona qualquer do país onde há baixa densidade populacional. Nós estamos dentro de Lisboa. Bom, feito este reparo, e porque eu nunca gosto de começar estas coisas tarde, vamos então ao programa de hoje. Não sem antes lembrar que eu estou a ver muito mal por causa do sol, de maneira que penso que está a chegar tudo bem com som e imagem, mas peço já desculpa à partida por alguma limitação hoje. Mas antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar-me que vocês já têm disponível o dia D, de ontem. Hoje teremos às 18 horas o Think Tank, com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, e também a lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, utiliza lá o cupom promocional Camilo e tem um desconto de 10%. Atenção que estamos na Black Week, que antecede a Black Friday, portanto, dê lá um salto ao site, você tem lá brutais descontos. Vamos então ao programa de hoje e vamos começar com uma notícia que eu ouvi no fim de semana, era para ter comentado ontem, mas não tivemos tempo, e que me deixou absolutamente estarrecido porque eu pensei inicialmente que se tratava de um hoax, de gozo, uma brincadeira. E essa notícia dizia que as autoridades inglesas estão a investigar preconceito racial e de género em dispositivos médicos. Pensei assim, bom, isto deve ser uma brincadeira, comportamento de profissionais e não sei das quantas. Primeiro pensei que fosse uma brincadeira, depois pensei que fosse falha de profissionais. Mas depois, quando li a notícia, percebi que não só era sério, ou seja, que era verdadeira, a notícia era verdadeira, bem como isto aplicava-se à história de ter havido gente que morreu, gente que não é branca, que morreu em maior número com o Covid, porque os oxímetros que medem aquilo que é a oxigenação no sangue não se adaptavam a pessoas de outra tez. Eu fiquei de mãos na cabeça. Onde é que isto já chegou? Percebe? Esta cultura que se está a criar, o Miguel Amargado fez referência a isso no dia de ontem, esta cultura que estão a querer impingir é uma coisa inacreditável. Olha, eu estou à vontade para dizer isto porque, como você sabe, eu nem sequer sou branco. Mas pronto. Ponto seguinte. A vergonha da vacinação. Eu não vou deixar cair isto porque o que está a passar é absolutamente grave. Não só porque nós estamos a perder a oportunidade de manter a liderança que tivemos durante o processo da primeira vacinação, da primeira e da segunda doses, mas porque, como você está a ver, isto são falhas sobre falhas. E eu já lhe disse aqui ontem, e vou repetir isto até à exaustão. Cada vez que a doutora Marta Temido e a doutora Graça Freitas tomam liderança de um processo, a coisa corre mal. Deixa-me só compor aqui o banco, desculpe lá, e corre mal a este ponto. Não há meios. Eu conheço um dos maiores centros de vacinação de Lisboa, no estádio universitário, e então, ontem, além de ter ajudado algumas pessoas de idade a descobrir onde é que era o pavilhão 3, quando lá passei, descobri filas intermináveis de pessoas com dificuldade física. Não só de andar, mas como ficar de pé nas filas. Horas. Percebe? Isto chama-se desorganização. E isto que aqui está a acontecer é do mais grave que nós podemos ter. É cada vez que aquelas duas senhoras aparecem na televisão, não é para explicar o que vai fazer, o que vão fazer, é para darem desculpas sobre o que é que está a correr mal. E o drama disto tudo é que não há uma pessoa naquele Ministério e neste processo que consiga pôr ordem nesta brincadeira. E agora que já começámos a perceber, ontem eu ouvia o pneumologista Filipe Freud na televisão e ele dizer assim, vamos para a proposta de 1 milhão, que é entre 1 de dezembro e 8 de dezembro, vacinar 1 milhão de pessoas. Isto teria que ser vacinação diária de 125 mil pessoas. Nós já vacinámos mais do que isso na primeira fase, quando lá estava o Gouveia e Mel. Mas eu
não tenho qualquer dúvida a dizer-lhe aqui, tenho a certeza que nós não vamos cumprir esse objetivo. E, portanto, nós vamos chegar ao Natal com aquelas pessoas que estão mais vulneráveis e com aquelas pessoas que podem vir a ter problemas por vacinar com a terceira dose. Bom, e já agora, tenho que dizer também que não estou nada preocupado com aqueles negacionistas anti-vax que vêm para aqui depois verter disparates. Ponto seguinte. A propaganda do governo em torno do e-voucher. Ontem, o Ministério das Finanças veio pressurosamente cá para fora enfiar a informação de que 600 mil pessoas já utilizaram o e-voucher. Oh, meus amigos, quantas pessoas é que utilizam um carro em Portugal? Já fizeram as contas? Quanto é que estas pessoas gastam regularmente em combustível? Pá, o Ministério das Finanças e o Governo, que arranjaram uma solução estúpida para o problema de o preço dos combustíveis aumentou e está incomportável, deviam ter um bocado de vergonha na cara. Isto não é nada. Eu vou recordar às pessoas que qualquer cartão Zeco de clube, Benfica, FNAC, seja lá o que for, dá um desconto superior a esta porcaria que o Ministério das Finanças inventou. Convém não exagerar, porque o povo não é estúpido, ok? O povo não é estúpido. E vão ver isso. Ponto seguinte. Li ontem à noite que 3/4 das pessoas que ganhavam o salário mínimo em 2020 continuam agarradas ao salário mínimo em 2021. O que é que isto nos diz? Que nós estamos a eternizar a pobreza. Ou, se você quiser, o remédio. Bom, isto significa que nós não estamos a fazer nada do ponto de vista de política e de formação para levar a que as pessoas deem um salto na escala do salário. Porque, repara uma coisa, as pessoas ganham o salário mínimo porquê? Porque são indiferenciadas nas suas skills, na sua formação, naquilo que sabem fazer. Porque quando as pessoas têm formação e têm uma formação em áreas que a economia e a sociedade necessitam, pagam-lhes o que elas quiserem. Portanto, o de grande desafio que nós temos aqui como sociedade não é andarmos aqui a lamentar com o salário mínimo e subir o salário mínimo para 705. Eu vou-lhe dizer uma coisa, eu sou defensor, já disse aqui, do salário mínimo a 1000 euros. E vamos fazer um programa sobre isto. Agora, é bom que a gente crie as condições para levar as pessoas a chegarem a merecerem 1000 euros, ou mais do que isso, em vez de andarmos com esta lenga-lenga lá, Eugênio Rosa, sobre salários mínimos e o diabo 4. Isto não leva ao careca. Bom, ponto seguinte, e começamos a entrar nos assuntos principais de hoje. Ontem soubemos que a Justiça e o Fisco estão a fazer buscas em mais uma SAD. Desta vez do Futebol Clube do Porto. E que estão em causa 40 milhões de euros e que parece ter havido um desvio de 20 milhões, não sei das quantas. Já há várias coisas a dizer sobre isto. A primeira, você já reparou como é que está o mundo de futebol? Aqui há umas semanas era o Benfica e o desvio era 2,5 milhões de euros. Agora aqui fala-se em 20 milhões. Bom, convinha que o mundo do futebol se desse ao respeito. Por uma razão muito simples. É que não se pode viver naquilo que é hoje em dia um negócio, e um negócio sério, com suspeitas deste nível. E com suspeitas que envolvem pessoas de peso. Desde presidentes de clubes até intermediários, empresários, o que você quiser. Isto é das situações que lança a maior suspeita e suspeição na sociedade. Primeiro ponto. O segundo ponto é, ainda hoje acho que há um jornal que traz na manchete, que uma das questões que está em investigação foi a renovação com o jogador Otávio, que custou 4,8 milhões de euros, só a renovação, e a FSAD não terá nomeado o intermediário dessa operação. Bom, isto é deplorável, o que está a passar. Tantas notícias negativas e graves sobre SADs de clubes. E eu suspeito, por aquilo que o Ministério Público anda a fazer, e o Fisco andam a fazer, eu suspeito que esta brincadeira também há de acabar por parar noutros clubes. Mas agora a questão é esta. Estes processos vão chegar ao fim. Ou nós vamos chegar com aquela conclusão que já chegamos em muitos outros processos, que é isto, atira-se umas bolas ao ar, faz umas grandes parangonas e depois a coisa não dá em nada. Ou então outra pergunta que eu tenho feito aqui sistematicamente nos últimos anos, que é assim. Você sabe a minha teoria. Eu acho que a Justiça, nomeadamente o Ministério Público, atira muitas bolas ao ar, percebe? E quando nós atiramos muitas bolas ao ar, a tendência é para uma ou duas caírem ao chão. Ora, eu não sei se estamos perante uma situação destas. Mas a verdade é que os processos anteriores e a história recente
mostra que nós devemos ter as maiores dúvidas. Mas há uma coisa importante aqui que era bom que a Justiça não esquecesse, que é, cada processo destes que não chega ao fim ou não dá em nada e depois as pessoas ainda acabam a gozar com tudo, com a própria Justiça, é um prego no caixão da credibilidade da Justiça em Portugal. É bom que não se esqueçam disso antes de lançarem os processos. E eu não estou a dizer que não se devia lançar aqui, ok? Bom, primeiro ponto, o ponto importante da conversa de hoje. Hoje há vários pontos importantes, já lá vamos. Ontem houve uma entrevista dupla na RTP a Paulo Rangel e a Rui Rio, que eu já lá vou. O primeiro ponto de hoje tem a ver com as demissões nos hospitais. Mais demissões. Isto parece uma via sacra. De há um mês e meio a esta parte, é só notícias sobre problemas nos hospitais. E é só notícias sobre demissões nos hospitais. Ontem tivemos uma gravíssima. Gravíssima pela situação em si e pela instituição que é. Vamos começar pela instituição. Hospital de Santa Maria. Concretamente, a urgência, ou melhor, a cirurgia do Departamento de Urgências de Santa Maria. Demissão em bloco. Sabe porque é que os médicos se demitiram? Porque a exigência era que se resolvesse o problema das escalas. Ora, esse problema não foi resolvido. Chegou ao fim o período que os médicos tinham dado ao Ministério e à ARS para resolverem isto, não resolveram e os senhores demitiram-se. Eu tenho que dizer que compreendo o que aconteceu com os médicos. Repare, há um problema com as escalas que não é exclusivo de Santa Maria, mas é grave. E esse problema não está resolvido. E não se resolve. Sabe o que é que isto quer dizer? Não é este fulano, aquele fulano, uma intervençãozinha aqui, outra intervençãozinha ali. Não. Tem a ver com uma coisa apenas, problema estrutural na saúde. Isto não se resolve com fixings. Ou, se você quiser, não se resolve com quick fixes. Band-aid, está a ver aqui, band-aid ali. A doutora Marta Temido e o doutor António Costa conseguiram fazer da saúde o parente mais pobre de toda a sociedade portuguesa. Nestes 6 anos, percebe? À conta dos vómitos de ideologia que debitam todos os dias e à conta das mentiras que estamos a fazer um investimento grande no SNS. Esta gente pensa que atira areia para os olhos portugueses e a malta engole isto. O que interessa aqui é que nós estamos a ver problemas da saúde como nem no tempo da Troika, quando fomos obrigados a fazer cortes violentos naquilo que era o orçamento da saúde, aconteceram. Ora, isto não só diz mal da gestão, o Primeiro-Ministro, que é o principal responsável, a Ministra da Saúde, mas diz mal de outra coisa. É a própria estrutura que já não consegue lidar com o problema. É um problema estrutural. E eu garanto-lhe uma coisa, podem despejar o que quiserem, agora andarem a correr, a tentar meter um band-aid, dizer vamos contratar mais este, vamos contratar... Já não é esse o problema. É a estrutura, é o edifício que está em causa. E isto leva-me a outra questão. Já percebeu porque é que a doutora Marta Temido não quer PPPs na saúde? É que havia um termo de comparação. Na qualidade, não sou eu que digo, é o Tribunal de Contas. Na qualidade e nos custos. A partir do momento em que você acaba com os PPP, não há forma de comparar o desastre que são alguns hospitais públicos por gestão do Ministério, percebe? E aquilo que é uma gestão decente. É para isto que esta gente quer acabar com os PPP na saúde. Que é para nós não termos forma de comparar. Uma coisa é certa. Eu desconfio que um dia os portugueses vão acordar e vão perceber que aquilo que a esquerda andou a vender como a conquista sacrossanta de Abril, que é o Sistema Nacional de Saúde, foi a própria esquerda a dar cabo dela. Adiante, que se faz tarde. Você lembra-se agora a Ministra da Saúde aqui há umas semanas no Parlamento a falar sobre o assunto, dizia assim, problemas, estamos cá para resolver. Estão cá para quê? Estão cá para os agravar, não é para resolver. É o que isto quer dizer. Bom, ponto seguinte. Eu não sei se você reparou, mas nas últimas semanas a imprensa e os jornalistas andam muito ocupados com o PSD. Compreensivelmente, há uma luta de poder dentro do PSD, é preciso saber quem é que vai candidatar-se a Primeiro-Ministro e vai fazer frente a António Costa e estas coisas todas. Mas o problema aqui fundamental não é este. O problema é que a malta está esquecendo de olhar para o outro lado. E o outro lado chama-se Partido Socialista. Eu escrevi isto, é o meu tema de jornal, Negócios de hoje, e convém a gente pensar nisto. Repare uma coisa. Você tem um conjunto de pessoas muito preocupadas com o que é que se passa no PSD. Mas agora, e a pergunta, e o PS? Nós já sabemos o que é que o Rui Rio vai fazer. Vai fazer acordos com o Partido Socialista.
Ele próprio diz, voltou a repetir ontem na entrevista. Já sabemos o que é que Paulo Rangel diz que não vai fazer. Acordos do Partido Socialista. Podemos questionar isso. E eu questiono isso. Mas é o que ele diz. Você já ouviu António Costa dizer com quem é que vai fazer acordos? É que António Costa não vai ter maioria. Vai com os antigos? Muito duvidoso. Mas convinha que ele dissesse isto. Vai com quem? Com o PSD? Era bom que os analistas, jornalistas, questionassem o Primeiro-Ministro e o obrigassem a responder a esta questão. Porque o país não pode ir votar no dia 30 sem saber quais são as alianças. Sabe porquê? Porque em 2015 António Costa mentiu, por omissão. Ele já tinha negociado com a Catarina e com o Jerónimo de Sousa e depois apareceu a fazer um acordo que não declarou na campanha eleitoral. Ora, eu não cometo o mesmo erro 2 vezes na vida. Ou melhor, procuro não cometer. O que é que isto significa? Convinha que nós, deste lado, obrigássemos aquele senhor a dizer: olha, já fez algum acordo secreto, como fez em 2015? É que nós, para votar, precisamos de saber isto. Isto é a atenção dos analistas e da imprensa. Ponto seguinte. Não sei se percebeu ontem, o Dr. João Rendeiro deu uma entrevista à recém-criada CNN de Portugal. Já sabe que o Dr. Rendeiro não tem vergonha na cara. Nunca teve, não é agora que vai ter. E eu, como lhe já disse, já o conhecia muito bem numa certa fase da vida dele profissional. Ontem perdi essa qualquer dúvida que pudesse ter. Então a tese de João Rendeiro são duas. A Justiça cometeu um problema, e, aliás, cometeu ilegalidades, não decidiu a tempo, portanto eu vou recorrer. Qual é o montante do pedido ao Estado? Indemnização ao Estado de 30 milhões de euros. Está a imaginar isto, não é? Só um pormenor. Você reparou na body language do João Rendeiro? Ele não estava muito bem, até porque eu o conheço, e aquela imagem não foi a melhor imagem que ele pode passar. Mas, primeiro, 30 milhões de euros. Segundo, acusações a toda a gente, ele não tem culpa de nada, percebe? Já esgotou os processos todos de recurso, percebe? Mas, no entanto, ele continua a achar-se inocente. E o que eu achei mais curioso nisto foi que, no fim daquela história toda, ainda conseguiu dizer que vai pedir um indulto, só regressa a Portugal, se o absolverem, ou se o Presidente da República conceder um indulto. O indulto, como sabe, é um perdão que qualquer pessoa condenada tem o direito de colocar ou pedir ao Presidente da República. Salto seguinte. Os jornalistas apanham Marcelo e questionam-no sobre o indulto. O prazo já passou, 30 de julho. Isto é o Presidente da República Portuguesa. Eu não quero saber se o prazo passou. Que o prazo passou já sabemos. A questão não é essa. O que me interessa a mim, ouvir ao Sr. Presidente da República, é outra coisa. O que é que ele acha sobre a substância do processo, como se diz em direito? Não é a forma do processo. A forma, sim, até ao dia 30 de julho. E depois é preciso que o Tribunal de Execução de Penas, ou lá o que é aquilo, se pronuncie. É preciso que a Ministra da Saúde se pronuncie. E depois é que vai ao Presidente da República. Who the hell cares? Eu não me interessa para nada o que é que a forma do processo diz. O que me interessa é o conteúdo do processo. E o conteúdo do processo é ouvir o Sr. Presidente da República comentar o que é que ele acha de um pedido de indulto do indivíduo que fugiu, que já foi condenado e já escutou alguns processos do Tribunal Constitucional e não tem solução se não dá com os ossos na prisão. Isso é que eu quero ouvir. Eu sei que é um presente envenenado para o Presidente da República. Seja. Quando nós nos candidatamos a certos lugares, há uma coisa que temos que perceber. Não podemos fugir permanentemente com o rabito à seringa, que é uma coisa em que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é exímio. E, portanto, espero que os jornalistas continuem a perguntar ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso digníssimo Presidente da República, o que é que ele faria se, por acaso, o Dr. João Rendeiro, imagina, no próximo ano, dia 30 de julho, meter um processo ou um pedido de indulto. Aí é que a gente gostava de ouvir o Presidente da República. Fica esta nota. Vamos voltar e vamos para o que se passou ontem na televisão. Nomeadamente, as entrevistas que a RTP, Vítor Gonçalves, fez ao Dr. Paulo Rangel e ao Dr. Rui Rio, os dois candidatos à liderança do PSD. Mas antes disso, quero ir a outro ponto. Santos Silva, sabe quem é? Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ontem questionado pelos jornalistas, nomeadamente pelo Observador, diz assim: toda a gente pode ver quem está com Paulo Rangel. Por oposição a Rui Rio. O Rui Rio, diz Santos Silva, afastou-se da herança da Troika.
Mas Paulo Rangel está com aqueles que eram da Troika, nomeadamente a gente próxima de Passos Coelho. Santos Silva não é idiota. Pensa que os outros são idiotas, percebe? É o grande defeito de Santos Silva, é que ele pensa que ele é o iluminado académico e os outros são os idiotas. E o que Santos Silva está a tentar fazer aqui são duas coisas. Primeiro, dizer assim, lembram-se do Paulo Coelho? A culpa é do Passos. Isto é uma coisa lamentável que a direita nunca conseguiu fazer esquecer. O problema, a culpa não era do Passos, a culpa era do Sócrates. E a direita falhou vergonhosamente a passar esta mensagem para os portugueses. Mas, como esta coisa colou, Santos Silva está a tentar colar a Paulo Rangel a malta de Passos Coelho. Primeira questão. Segunda questão. Ele cometeu um erro. Porque começa a ficar claro para muita gente que a grande preferência do pessoal que está com António Costa e com o Partido Socialista é Rui Rio. Ora, isto não diz bem da candidatura de Rui Rio, porque se eu estivesse no lugar de Rui Rio, estaria a pensar assim, porra, eu preciso de apoio de todos, mas há gente da qual eu não precisava mesmo que me apoiasse. Entre as quais Santos Silva, o Partido Socialista, António Costa e aquela gentinha toda. Isto faz-me lembrar, se você quiser regressar ao passado, aquela altura em que a direita dizia que o melhor era manter lá António José Seguro. É óbvio que António José Seguro é um tipo sério, mas a política não se faz só com gente séria, faz com gente matreira, como se viu com António Costa. E, portanto, isto parece essa situação. Agora vamos às entrevistas. O Vítor Gonçalves, que eu aprecio bastante, que é o meu colega jornalista, de que eu gosto mesmo bastante, não só pessoalmente como jornalista, bem se esforçou a tentar tirar de Paulo Rangel e Rui Rio alguma coisa que pudesse ter utilidade para este lado. Mas houve duas coisas que ficaram claras nessa entrevista. Primeiro, vamos a Rui Rio. Foi igual a si próprio. Não, eu farei o acordo com o Partido Socialista. Seja lá em que situação for. Ou se for em primeiro lugar ou se eu estiver em segundo. Porque não sei quanto substitui o interesse do país. Alguém no grupo do Rui Rio tem que lhe explicar que ele até pode ter essa intenção. O que não pode é passar para a opinião pública essa ideia à partida. Porquê? Porque aqueles que tiverem dúvidas sobre votar no PS e no PS vão ficar com um problema. Quer dizer assim, olha, é a mesma coisa. Aquilo vai dar para o mesmo. Olha, a única questão é saber se ela é o primeiro ou é o segundo. Percebe? É apenas isto. Portanto, isto passa para o eleitorado desta mensagem. Isto é um erro, em minha opinião. Eu estou farto de dizer isto, parece que o Rui Rio continua a existir. É teimoso como uma porta, continua a existir isto. Mas Rui Rio foi igual a si próprio noutra coisa. Foi atirar-se a cada oportunidade que tinha a Paulo Rangel. Ora, eu já lhe disse aqui que não me interessa nada um e outro. Mas não me interessa-me nada. Acho que os dois são maus, percebe? E, portanto, até tenho pena que um partido como o PSD só tenha estas duas pessoas para apresentar. Sinceramente, tenho pena. Mas o problema aqui não é esse. É que o Rui Rio prometeu que ia deixar de fazer esta campanha interna para se dedicar a atacar António Costa. Eu não vi um ataque a António Costa ontem. Não vi um ataque a António Costa na entrevista anterior e não vi nenhum ataque a António Costa na antepenúltima entrevista. Não vi. Rui Rio continua a eleger um adversário que se chama Paulo Rangel. Eu não conheço ninguém capaz de fazer tão bem oposição interna como Rui Rio. Sinceramente. Primeira questão. Segunda questão. Vamos a Paulo Rangel. Paulo Rangel foi uma desilusão ontem. Porque parecia que estava com um guião à frente. A pior coisa que pode acontecer numa entrevista é nós termos um guião. Como você está a perceber, eu não estou aqui a ler isto, não faz sentido. A gente tem que raciocinar, que era aquilo que eu dizia muitas vezes aos meus alunos. Não me interrompa quando estou a passar uma mensagem, porque isto é usar a cabeça. Depois a seguir podemos conversar, mas deixem-me passar a mensagem primeiro. Ora bem, Rangel parecia que estava a ler um guião. Quis falar de tudo. Primeiro erro, malta do Rangel. Em comunicação, não se passa uma baralhação de ideias. Passam-se 3 ideias fundamentais. Bastava isto. Porquê? Porque Paulo Rangel podia essas 3 ideias explanar, explicar, falar com à vontade. Ora, ele começou nervoso, em primeiro lugar. Segundo, atrapalhou-se ali numa série de ideias. Terceiro, a querer meter uma série de coisas naquele discurso, ficou tudo quase colado a cuspe. Ou seja, do outro lado, quem quisesse perceber... A pergunta que eu fiz, estava uma pessoa ao meu lado a ver a entrevista, pedi para estar atento e no fim fiz esta pergunta. Tu lembras-te de alguma ideia que tenha que ficar destas 2 entrevistas? E a resposta foi nope. Percebeu? Tenho a certeza que foi aquilo que aconteceu com a maior parte dos portugueses. E eu que estou atento a isto, retive uma na conversa de Paulo Rangel. Eu não estou aqui para ser vice-primeiro-ministro, estou para ser primeiro-ministro. Isto foi alfinetada a Rui Rio. E ele repetiu isto várias vezes. Deve ter sido uma das poucas ideias que conseguiu passar, mas exagerou, a minha opinião. Mas agora o que é o ponto fundamental é este.
Nem Rui Rio ganha nada a dizer, o tipo não tem nada de experiência para ser Primeiro-Ministro, nem Rangel ganha nada a dizer, epá, eu tenho experiência disso e daquilo e tal. Epá, como dizia uma vez o Clinton, dizia-lhe assim, você não tem experiência para ser Presidente dos Estados Unidos? E ele dizia, não, eu já fui o comandante da National Guard, quer dizer, está a ver, não vale a pena responder a isto. O que tem que se responder a isto é, meus senhores, alguém está parado para ser Primeiro-Ministro? Não. Ali não há um curso para aquilo. O que interessa é ter jeito, ter visão e saber executar. Primeiro-Ministro é isto, o resto é conversa, percebe? Bullshit. O Cavaco tinha jeito para ser Primeiro-Ministro? Ou tinha aprendido, tinha andado na escola? Sá Carneiro? Não. Isto é uma estupidez. Portanto, Rangel devia ter dito isto e Rui Rio escusa andar com esta brincadeira. Moral da história. Eu acho que ontem, Paulo Rangel e Rui Rio não convenceram ninguém para além daqueles que já estavam na sua entourage. Ora, isto é mau. E uma coisa é certa. Começo a ficar preocupado porque não vejo nenhum destes senhores, em vez de andar para ali às tricas um com o outro, passarem para o país uma mensagem coerente, credível, capaz de execução, para as pessoas acreditarem no seu projeto. Isto é que é preocupante e por isso é que eu continuo a dizer que acho que a direita vai levar uma sova nas próximas eleições. Olha, tinha aqui mais uma série de assuntos, não vou tratar, já de começarmos tarde e além de mais não conseguiria falar sobre tudo isto hoje. Em todo caso, só mais um pormenor, que é a frase da semana, mais uma frase da semana. João Rendeiro, os meus crimes não são muitos, por comparação a Ricardo Salgado. Desculpa lá, é preciso não ter vergonha na cara para dizer estas coisas. Bem, chegamos ao final do programa de hoje, quero agradecer às 7.700 pessoas que estavam em direto há bocadinho, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver, aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais. Novamente, peço desculpa pelo atraso, não teve a ver comigo, teve a ver com telecomunicações. E já agora não se esqueça, 18 horas, eu, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, lá estaremos para fazer o Think Tank de hoje. Quanto a nós, muito obrigado e ver-nos amanhã às 8 da manhã. Com licença.